Fala galera! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Bom, o objetivo do vídeo de hoje é a gente falar sobre uma situação que é muito corriqueira nas empresas, que é ausências temporárias, né? Então, no sentido de que, imagina que você é o gerente de uma área ou você é o dono de uma empresa. Vamos pegar um exemplo aqui da área financeira. Você é o gerente financeiro e você tem dois analistas de contas a pagar. Desses dois analistas, você chegou hoje na empresa e descobriu que um desses dois não foi trabalhar. Ele teve um problema de saúde ou um problema de luto e ele não pôde ir trabalhar hoje. Daí o que acontece? Nas empresas que não têm um software como o Ziv, seria um transtorno ali, né, onde talvez você teria que entrar em contato com esse colaborador para entender se tem alguma demanda urgente, alguma conta vencendo que precisa ser paga hoje, que esteja na mão desse colaborador, para que ele passe essas demandas para outra pessoa fazer, às vezes por telefone, né? Então tem um transtorno. É, com o Ziv, essa situação se torna muito mais prática e muito mais fácil. Vou mostrar para vocês aqui o que o colaborador que não pôde trabalhar poderia ter feito entrando no Ziv e fazendo uma simples configuração que vai permitir com que o seu colega de trabalho acesse todas as suas tarefas e não deixe pendente nada ali que seja urgente, né, que poderia de repente prejudicar um outro colaborador ou até mesmo um cliente aí da empresa, tá? Então, eu estou simulando aqui como se fossem dois colaboradores do time de contas a pagar, um é o Ciclano e o outro é o Beltrano. O Ciclano é o colaborador que teve o problema aí. Vamos exemplificar aqui como se fosse um atestado médico, tá? O que ele poderia fazer? Até mesmo da casa dele. Ele entrou aqui no sistema, acabei de fazer o login. Tem 3 tarefas aqui de reembolso de despesa paradas com ele, que são responsabilidade dele. Tem um menu que fica um pouquinho escondido aqui, ó. Clicando em cima do próprio nome, nessa setinha ou em cima do nome, abre aqui um menu de configurações pessoais. Só já dando um detalhe aqui, pode ver que abre apenas um menu quando a gente expande essa configuração aqui. Só configurações pessoais. Depois, na hora que a gente entrar no outro usuário, vocês vão ver que aparece de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então aqui, configurações pessoais. Tem aqui, ó, substituto geral. No caso do Ciclano, ele já tinha deixado configurado que um substituto geral dele é o Beltrano. Mas aqui é uma configuração muito simples de fazer. A primeira vez que ele acessar isso aqui vai estar em branco, né? Ele vai aparecer sem nenhum nome, começa a digitar. Então, a gente seleciona uma pessoa e atualiza o usuário. Então pronto, já ficou salvo aqui que toda vez que o Ciclano precisar se ausentar, o Beltrano é o substituto geral. Mas como que o sistema sabe se ele está ausente ou não? A gente desce essa página até o final e habilita aqui, ó, iniciar ausência temporária. Pronto? Muito simples, muito rápido, apenas 2 configurações, uma no substituto geral e uma iniciando ausência temporária. Eu vou sair aqui do ambiente simulando como se eu fosse o Ciclano e vou entrar novamente simulando como se eu fosse o Beltrano agora. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Olha só, o Beltrano ele tem apenas uma tarefa de reembolsar despesas. Vocês lembram que o Ciclano tinha 3 tarefas, né? Daí o que acontece? Aqui no usuário do Beltrano já acendeu uma notificação aqui, que está piscando para a gente uma bolinha vermelha, que ele foi mostrando que ele foi configurado como substituto de alguém. Quando ele expande esse menu, além de ver agora as configurações pessoais, ele também consegue acessar um menu novo, que chama Alterar Pessoa, tá? Quando ele clica em Alterar Pessoa, abre esse pop-up com colegas que substituo. E já aparece aqui a possibilidade de substituir o Ciclano, que está em ausência temporária. E olha que legal. Agora, eu estou logado como Beltrano, acessando as tarefas do Ciclano. É como se um usuário... É como se não, né? É isso que está acontecendo. Um usuário está personificando o outro.
né? Para poder dar andamento aqui em tarefas que, inclusive, venceram ontem, né? Então, o Beltrano consegue acessar aqui uma tarefa, ver o que está acontecendo e dar andamento. Então, olha que legal, a tarefa foi finalizada, tem essa mensagem aqui, né? Que você está substituindo outra pessoa. Vou voltar para o meu login original e aí eu vejo só as minhas atividades novamente, como Beltrano. Então, assim, isso aqui vale para férias, isso vale para atestado médico, isso vale para de repente ali uma situação de luto. Então, situações que geralmente causam um transtorno nas companhias é facilmente resolvido quando você tem o Ziv aí para atuação. Ah, Silvio, mas e se o ciclano não fizer essa configuração, né? Porque você me mostrou ele entrando e ativando a ausência temporária. E se ele for um cara irresponsável e não fazer isso por conta própria? Aí tem um detalhe legal também. Agora eu vou entrar aqui com a minha senha, com o meu login, né? E eu tenho uma configuração como super administrador desse ambiente, né? Isso aí é uma configuração que você pode deixar para a área de processos da sua empresa ou para algumas pessoas específicas, né? Algum gerente geral. Então são pessoas que têm realmente uma alçada a mais dentro da empresa. Nesse tipo de configuração, esse campo alterar pessoa, ele fica habilitado constantemente. Então eu consigo personificar o ciclano, que é a pessoa que está ausente. Aqui, ó. Ciclano, analista de contas a pagar. E como se eu fosse o ciclano, eu consigo acessar as configurações e iniciar a ausência temporária ou encerrar a mesma. Então vamos supor que o ciclano pegou o atestado médico, não foi trabalhar, mas também não lembrou de entrar no sistema e iniciar a ausência temporária. Talvez ele nem teve como fazer isso. Então, uma pessoa com uma alçada acima, que tem a configuração de super administrador, consegue entrar como se fosse o ciclano e fazer essa mesma configuração, não deixando assim tarefas pendentes que poderiam vir a prejudicar aí algum colaborador, no caso de reembolso de despesa, né? Ou até mesmo o cliente em uma situação mais grave. A perca de um prazo de um fornecedor, né? Então são várias situações aí que não podem acontecer e com o Ziv você tem aí uma segurança muito maior de que isso não vai acontecer. Gente, muito obrigado, gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. Valeu, abraço!